Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa do canal Adelphos. É muito bom ter você com a gente aqui de novo, muito bom ter você participando, assistindo. Esse é mais um programa que a gente faz para você. Se você ainda não viu, olha aí na nossa biblioteca, tem um monte de vídeos que tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande para você, para sua família. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é hora de fazer isso, né? Aperta aí ó, o botãozinho de inscrever-se, também no sininho para se manter sempre ligado naquilo que a gente anda produzindo. E eu queria já dizer para você que o nosso canal é monetizado. Isso significa que talvez aí você encontre uma propaganda enquanto está assistindo ou antes de assistir alguma coisa. E a gente faz isso porque tudo aquilo que eventualmente a gente arrecadar no canal, a gente quer canalizar para missões. E falando em missões, hoje nós vamos ajuntar ou colocar junto dois assuntos muito interessantes, que é missões e reforma protestante. Nosso entrevistado de hoje é o reverendo Ciro Ferreira, que está aí aparecendo já para você na tela. Reverendo Ciro, ele é formado no JMC, no seminário JMC em São Paulo, e desde 2015 está na Alemanha. Por isso que a gente está juntando aqui os dois assuntos, né? Reforma e missões, porque o berço do protestantismo agora necessita de missionários. Olha onde a gente chegou e o Ciro vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Ele é casado com a Talita e pai do Judá, de 10 anos, da Suzy, de 8, da Eva, de 6 e Levi, de 4. Eu batizei os três primeiros ou os dois primeiros, Ciro? Olha, acho que foram os três primeiros. Foram os três primeiros. Só o Foram Levi os... que nasceu por aqui que É o não deu alemãozinho, certo. né? Tá bom. Isso. Obrigado por ter aceitado o convite. Muito bom estar aqui com a gente, viu, Ciro? Uma alegria toda minha, viu, reverendo? O Charles e o Samuel eu tive pouco contato, mas eu agradeço muito pela oportunidade e fico feliz de revê-lo, pastor Fernando. Fui ovelha sua, fui seminarista da sua igreja, fui licenciado. Então, uma alegria revê-los todos juntos aqui. Bem isso mesmo. E Ciro, só um minutinho. Você tem dois filhos com os nomes iguais aos meus, Judá e Eva. Exatamente, exatamente. Não foi combinado não, viu? Não foi tipo Não, cola assim não, foi meio que acidental mesmo. Providência. então, e como a gente estava falando, né, Ciro, ele está na Alemanha desde 2015 e agora, nessa semana a gente está comemorando aí, né, dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou as suas 95 teses na porta da igreja da Capela de Wittenberg, a igreja do Castelo, não é isso, Ciro? Aí pertinho de É isso você, né, mesmo. Ciro? Quanto tempo você está de Wittenberg aí? Não, não é pertinho não. Na verdade é relativamente distante. Acho que de carro para lá deve dar umas 5 horas de Ah, eu viagem. achei que fosse próximo aí. Não, não, fica mais ao norte. Eu estou um pouco mais ao sul, exatamente sudoeste da Alemanha, mais próximo da França, por exemplo. Mas Wittenberg fica longe. Eu tô perto de cidades importantes para a reforma, como Heidelberg e Worms também. Mas Wittenberg é bem mais ao longe, bem mais ao norte. Ah, tá certo. Ciro, então uma pergunta que não quer calar, né? Como o país da reforma foi chegar nesse estado de cristianismo que nós vemos hoje? Aliás, alguns já dizem aí que que a Alemanha é um país pós-cristão, né? Que não é mais cristão, né? Então já passou dessa fase. Como a Alemanha chegou nesse estado, Ciro? Exato. Acho que, primeiro de tudo, essa terminologia, primeiro de tudo, dizer que essa terminologia é muito boa, né? Eu gosto dela de pós-cristianismo, porque isso reflete bem o que é a Alemanha nos dias atuais, né? A resposta para essa pergunta eu atribuo a basicamente dois fatores. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, sim, eu não tenho nem como pestanejar nessa resposta, que é a questão do liberalismo teológico, né? E quando eu falo de liberalismo teológico, só para deixar claro aqui os termos, né? Eu falo daquele movimento do final do século XVIII e início do século XIX, em que usava como padrão, né, como ferramenta de aferimento da realidade o racionalismo, né? Então, os teólogos liberais consideravam que a razão seria um instrumento para poder aferir a realidade. E, inclusive, liam as escrituras a partir, né, dessa perspectiva. Então, milagres, né, eventos que a gente considera
difíceis de ter acontecido sob uma perspectiva científica, né? Por exemplo, Jesus andando sobre o mar, né? Então, isso a teologia liberal considera algo isso como que não aconteceu, né? Sempre precisa ter uma explicação científica, né? O grande moto do liberalismo teológico é que o sobrenatural não invade a história. Ou seja, não existe a ação de Deus, não existe uma ação sobrenatural na realidade que nós vivemos aqui nesse mundo debaixo do céu. Até a própria separação, né, entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, né, que o liberalismo faz. Isso Perfeitamente. na verdade, no final das contas, é a destruição da fé, né? Exatamente. Então, quando nós vemos essa destruição da fé, e é isso que o liberalismo teológico é. Ele é essencialmente parasitário. Né? Ele se infiltra como um vírus, né, dentro da igreja, e aí ele acaba matando a igreja. Porque se você não possui uma revelação da parte de Deus, se você não possui as escrituras como sendo o fundamento da nossa prática, da nossa fé e da nossa prática, então isso decreta o fim da igreja. Né? Então foi de fato isso que aconteceu aqui na Alemanha, especialmente com a teologia liberal. Teve ali os seus primeiros expoentes, como Schleiermacher, por exemplo. Ele era um alemão, né? Então você vê como primeiro Com esse momento essa nome, teologia. com esse português não é. Não é não, com certeza. Ô Ciro, é interessante, você deu uma descrição fantástica do liberalismo. Eu e Charles, a gente faz parte de duas denominações que no início da caminhada lutaram precisamente contra isso. Então, mais no passado, até tinha a alcunha de fundamentalismo, né? Exatamente porque estava se contrapondo ao liberalismo teológico. Só que você, pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que isso é uma marca da igreja hoje na Alemanha, e talvez seja interessante você fazer esse link, porque está todo mundo celebrando aí, a gente gosta demais da história de Lutero e tudo mais. Uhum. Como é que está a igreja luterana hoje, dentro da Alemanha, Uhum. e o que é que tem acontecido, de fato, com essa história que é o berço do que a gente celebra hoje? É só fazer um parênteses aí, né? Porque parece que os alemães também gostam de celebrar essa história, né? Mesmo que nas comemorações dos 500 anos foi uma coisa assim estrondosa que a Alemanha fez, né? Mas é só como um evento histórico mesmo, né? Exatamente. Então é por isso que é importante a gente deixar claro esses elementos, porque até um alerta para a igreja em dois sentidos, né? O sentido de que o liberalismo teológico que está com suas raízes, né, também, né, seus tentáculos dentro da igreja brasileira, né, um alerta como a igreja, e a própria necessidade. Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a necessidade de envio de missionários para a Alemanha. Então, quando o Samuel me pergunta a respeito, né, da situação da igreja luterana, o termo pós-cristão descreve perfeitamente o que está acontecendo aqui nesse momento. Né? É um momento de pós-cristianismo. A igreja luterana é uma igreja falsa, é uma igreja apóstata. Né? Muita gente... Eu costumo dizer isso sempre, né? Quando você viaja para qualquer região aqui da Alemanha, eu moro num vilarejo muito pequeno, tem mais ou menos 3 mil pessoas, não tem quase nenhum serviço, não tem um supermercado, por exemplo, tem uma padaria e um cabeleireiro, né? Mas é um vilarejo muito pequeno, mas sempre tem duas igrejas, uma católica e uma luterana, porque são igrejas oficiais do Estado, né? Então, quando o liberalismo chega e mata o evangelho dentro da igreja alemã, dentro da igreja luterana, o que sobrou foi ação social. Né? É o evangelho, é o evangelho do liberalismo. Né? Você não tem mais como ser salvo pela obra de Cristo, você vai arrumar uma outra forma, uma outra maneira de ser salvo. Então, o que é o evangelho? O que é o evangelho dentro da igreja luterana? Você precisa ser uma boa pessoa, você precisa fazer obras de ação social, mandar roupa para a Rússia, para a Romênia, país do leste europeu. Você precisa cuidar bem da natureza. Né? Então, é isso que é o evangelho dentro da igreja luterana. Então, por causa da morte do verdadeiro evangelho de Cristo dentro da igreja luterana,
você teve, né, uma devassidão, e hoje em dia a Igreja Luterana não representa mais nada. Eu costumo dizer, inclusive, que se Lutero, né, ressuscitasse 500 anos depois, né, e resolvesse frequentar uma igreja, o último lugar onde ele iria frequentar era uma igreja luterana, né? Puxa vida. Então é duro dizer isso, mas sem dúvida nenhuma um dos maiores empecilhos para o avanço do evangelho aqui na Alemanha é a própria igreja luterana. Porque diariamente, aliás, dominicalmente, né, são pessoas que vão participar dos cultos e que ouvem qualquer outra coisa que não o verdadeiro evangelho da salvação, né? Só citando um outro exemplo aqui para vocês, que me veio à mente aqui agora. Eu lembro que tem um rapaz num grupo de brasileiros que eu me reunia com eles lá em Kaiserslautern, uma cidade aqui próxima. E o rapaz, ele não era membro, mas ele fazia serviços para a igreja luterana. Ele é muito habilidoso com música. E ele contou que uma vez foi participar de um retiro, né, da igreja luterana, um retiro de igreja normal. E aí ele estava contando que num determinado momento chegou a pastora da igreja. Chegou a pastora da igreja, né, para lá participar do retiro, e veio acompanhada de quem? Da esposa, né? Então, para você ver qual que é o nível. Hoje em dia, esses assuntos que para nós, ainda no Brasil, né, são tabu, e que nós defendemos com unhas e dentes, né, aqui não se discute mais, né, ordenação de homossexuais, de membresia de homossexuais. Nada disso é debatido como se fosse assunto dentro da igreja luterana. E por incrível que pareça, a igreja católica, nesse aspecto, ainda é mais conservadora. É interessante que esses assuntos não são... Você vê como a janela é esquisita, né? Porque, às vezes, só o debater esses assuntos já é um absurdo. Exatamente. Por um lado. Agora, já não se debate pelo outro lado, né? Pelo lado Exatamente. de ser tão óbvio, né? Uhum, é isso mesmo. É isso mesmo. Ciro, e como é que é a experiência de fazer missões na Alemanha desse jeito? Como é que é o seu trabalho aí? Como é que é a experiência de você fazer missões na Alemanha pós-cristã? Certo. Muitas perguntas. Eu poderia dar muitas respostas, né, dentro dessa pergunta. Eu acho que, de forma geral, eu poderia dizer que é uma experiência diferente de outros contextos, tá? Porque aqui, por exemplo, não existe uma necessidade material para ser atendida, né? E isso, obviamente, que eu falo mais assim da experiência do que foi a chamada Alemanha Ocidental, né? A Alemanha Oriental é um outro contexto, um pouco mais um pouco mais diferente, mas falando agora um pouco mais da Alemanha Ocidental, é um país extremamente rico, né? Onde necessidades materiais não existem. Não existe gente morando na rua, né? Não existe gente em favela, né? Mesmo os mais pobres aqui, eles vivem numa condição social muito melhor do que até alguns de classe média no Brasil, né? Tem a sua casa com aquecimento, tem uma ajuda do Estado, né? E isso, na verdade, já é resposta da primeira pergunta, né? Porque aqui, depois da morte do evangelho dentro da igreja luterana, não existe um vácuo religioso, né? Ele precisa ser ocupado por uma nova religião. Então, a religião que ocupou isso foi a religião do bem-estar social, né? Então, materialismo, né? Exatamente. Então, o Estado aqui, ele tem a responsabilidade de proporcionar um bem-estar social. A discussão, né, se de fato o quanto isso é positivo, o quanto isso é negativo, mas olhando pelo aspecto negativo, eu diria que para muitos alemães acabou se tornando o seu próprio Deus. Porque o Estado dá tudo. Tudo que você precisa. Você tem boas escolas, você tem segurança, você tem faculdades, você tem saúde, basicamente gratuita ou por um valor muito baixo, né? Então, se você tem essas coisas à sua disposição, o Estado te dá tudo, né? A grande pergunta é, para que eu preciso de Deus? Eu tenho tudo que eu preciso, né? Então, para que eu preciso de Deus? Então,
essa é a dificuldade de trabalhar num contexto como esse. Eu, por exemplo, trabalhei quando seminarista ainda, não na igreja presbiteriana, mas trabalhava com ribeirinhos, né, lá na região norte do Brasil. E num determinado dia você fazia culto com 5 crianças, no domingo seguinte você tinha 20, no próximo você tinha 40 crianças, né? Então é sempre muito, muito fácil atrair pessoas num contexto carente, né? Mas quando você está num contexto como esse, em que as pessoas já imaginam ter tudo aquilo que elas precisam, aí a dificuldade é um pouco maior. Então, só para resumir aqui minha resposta, né? Quando Jesus fala para os seus discípulos, né, que eles receberiam poder e seriam enviados, né, tanto em Jerusalém como em Samaria e Judéia e até os confins da terra, né, são contextos completamente diferentes, tá? São realidades completamente diferentes. Então, acho que isso é importante responder nesse sentido, porque o meu contexto ele é totalmente diferente de um trabalho que está sendo realizado por outros irmãos em outros contextos missionários. É Ciro, interessante você que falou a sua da. experiência, só uma coisinha, Fernando, a sua experiência ela é um pouco parecida com a nossa aqui nos Estados Unidos. Nós também estamos numa região que pode ser considerada pós-cristã, Uhum. a região nordeste dos Estados Unidos, Eu e o Charles, né? Americanas, Samuel Nova não. York. Samuel tá numa boa. O Samuel está lá no sul, na Flórida, é o paraíso americano na realidade hoje, né? Mas No Brasil, eu sou do Nordeste, que é o paraíso do mundo, não é? E aqui eu estou na Flórida. É, mas a gente tem vivenciado uma experiência muito parecida com a sua. E eu me considero aqui nos Estados Unidos, eu me considero um missionário transcultural nos Estados Unidos. Porque eu Uhum. sou brasileiro, eu tenho a cultura brasileira, etc. e tal, e eu estou pastoreando uma igreja americana Uhum. e prego em inglês, dou os meus estudos em inglês e tal. Então eu tento me envolver com os americanos, evangelizá-los, e é muito difícil, muito difícil. No Brasil era tudo fácil, qualquer que você via na fila do banco você estava evangelizando. Aqui é um negócio bem complicado. Exato. Eu queria perguntar, você falou de aspectos que levaram a igreja ao ponto que está hoje, a igreja luterana. Você falou Uhum. primeiro que é o liberalismo teológico. Uhum. Você acha que o fato da igreja luterana ter se tornado igreja estatal, isso também ajudou nessa derrocada do evangelho? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E a pergunta é excelente porque ela remonta ao período da Reforma, né? Ela volta e a gente precisa entender por que, né, que a Igreja Luterana acabou se tornando uma igreja estatal. É importante a gente lembrar que no período da Reforma Protestante não havia Alemanha, né? Não havia um país unificado, Alemanha. Acho que esse elemento é essencial a gente entender nesse contexto histórico. É Bismarck, né, Então, que século XIX, que vai unificar a Alemanha, não é isso? exatamente. Otto von Bismarck. A Alemanha só se tornou Alemanha como país unificado, né, como nação, em 1871. Então foi o último, se eu não me engano, o último dos países da Europa a se unificar. A Alemanha já era um país, a Itália já era um país, a França já era uma nação, Polônia, não sei se é Polônia, não estou certo, acho que era a Prússia ainda, mas Portugal, França, todos esses países já eram. Então, na época de Lutero, na época da Reforma, a Alemanha era parte do Sacro Império Romano Germânico e dividida por uma dezena, né, por dezenas de ducados, principados, palatinados, pequenas regiões, né, que tinham os seus respectivos governantes, né? Então, quando Lutero começa esse movimento, eu não gosto do termo revolução, né, mas eu gosto de chamar de um movimento dentro da igreja, que já não era um movimento novo, né, ele já vinha, né, carregando a história de outros, de pré-reformadores. Alguns príncipes alemães resolvem apoiar as ideias de Lutero, né, e algumas vezes por razões políticas, mas alguns de fato muito muito sinceros, né, na sua fé cristã, como por exemplo Frederico Sábio, né, que era o príncipe eleitor de Lutero, né, da região de Lutero, que é a Saxônia.
Então, alguns resolveram ficar do lado de Lutero e arregimentaram ali alguns outros ducados e principados para permanecer. E isso continuou, né? Então, atualmente, o sul da Alemanha ele é mais católico. A Bavária e Baden-Württemberg, que é o estado que eu vivo, são dois estados predominantemente católicos. Por quê? Porque esses dois estados eles acabaram ficando mais ao lado da coroa, né, dos católicos, mas os estados do norte não. E aí, voltando à pergunta, sem dúvida nenhuma que esse contexto de igreja luterana como igreja estatal acabou ajudando, né, nesse processo de morte da igreja, de morte do cristianismo aqui dentro. Porque se você é um funcionário se você é um funcionário do Estado, não há qualquer exigência que você seja um cristão, certo? Se você vai nos Correios, por exemplo, qualquer repartição pública no Brasil, você não espera encontrar um crente atendendo você. Não, você espera alguém que faça o seu serviço. Então é aqui que acontece. Então, como os pastores aqui, eles são funcionários do Estado, então não há qualquer necessidade deles serem crentes. Eles precisam visitar as velhinhas, fazer os seus funerais. Serviço social, que você fala. Exatamente, fazer o serviço social. Ô, Ciro, do que você falou, eu queria emendar duas coisinhas aqui. A primeira é só uma curiosidade. Será que, no seu contexto aí, pelo fato de você estar numa região mais católica, isso não é mais fácil até de você conseguir fazer o seu trabalho de que numa igreja, digamos, pós-cristã, no sentido do liberalismo teológico? Essa é uma pergunta que você pode responder rapidinho aí. Tá. A segunda é com base nisso. Veja, não vou entrar em preferência política aqui ou nada desse tipo, né? Até porque as pessoas conhecem o nosso posicionamento em relação a isso. Mas será que não existe, talvez aprendendo com a história do que aconteceu, não é, lá na Alemanha, não existe um perigo, né, de termos, por exemplo, no Brasil, um presidente que é simpatizante aos evangélicos, que é simpatizante àquilo que a gente acredita. Será que não existe um perigo de nós caminharmos na mesma direção, né, de querermos, como igreja, alguns benesses e algumas coisas do Estado que podem terminar mais na frente em prejudicando a nossa fé? Tá, ok. Então, são duas perguntas, né? Eu diria que pelo fato de estar numa região mais católica, talvez sim seja um pouco mais fácil. E eu diria porque as pessoas no sul da Alemanha, em primeiro lugar, culturalmente, elas são mais acessíveis, tá? Do que no norte da Alemanha. E em segundo lugar, porque os luteranos no norte da Alemanha, eles acabam trazendo mais escândalo para a igreja, né? Como eu disse, lá no norte da Alemanha, a situação é um pouco mais difícil por causa do luteranismo, e por conta disso, né, homossexualismo e escândalos de um modo geral dentro da igreja acabam trazendo mais vergonha para a fé, né, do que aqui no sul católico. Mas não tem outras igrejas, Ciro, outras igrejas evangélicas não têm surgido nesse contexto? Ou só existe essa dicotomia entre católico e luterano? Eu digo que a igreja luterana e as igrejas católicas, elas são as duas principais porque são duas igrejas chanceladas pelo Estado. Tá? Então, quando você chega numa cidade, por exemplo, para morar na cidade, a funcionária da cidade vai perguntar para você qual é a sua religião. E se você disser evangélico, ela vai marcar lá. Se você disser católico, ela vai marcar lá. E você vai se tornar membro dessa igreja. Tá? Então, são duas igrejas que são chanceladas pelo Estado. Certamente, existem outras igrejas, tá? Que são as chamadas Freigemeinde, são igrejas livres, ou seja, as igrejas não ligadas ao Estado. Eu trabalhava numa igreja alemã que era uma Selbstständige, ou seja, uma igreja independente, então independente do Estado, né? Que não é ligada ao Estado. Então tem outras igrejas, certamente. Mas a dificuldade é que
no contexto aqui, as igrejas oficiais, tá? Você chega na cidade, você tem propagandas, folhetos que você recebe dessas igrejas. Então, se você quiser procurar uma coisa oficial, as duas opções que o Estado vai te fornecer é ou o luteranismo ou o catolicismo. Até porque parece que o dízimo é um imposto, não é isso? Exatamente, exatamente. Se você for na prefeitura, se cadastrar na prefeitura, e todas as pessoas aqui são cadastradas na prefeitura, né? Não tem aquele negócio de você chegar na cidade e morar, não. Se você não se cadastrar, ninguém recolhe o seu lixo, por exemplo. Então você precisa se cadastrar. Então, se você, na hora que você se cadastra, se você marca lá, né, a funcionária vai perguntar: qual a sua religião? Vai dizer budista, né, muçulmano, enfim. Mas se você dizer evangélico ou católico, ela vai marcar lá. E aí você se torna membro da igreja. E aí vai chegar um boleto meses depois na sua casa, e esse boleto é o seu dízimo, né? É um imposto, é o Kirchensteuer, literalmente o imposto da igreja. Então, 8% do que você recebe, do seu salário, ele é repassado para a sua igreja. Então, o dízimo já tem um desconto aí. O dízimo já tem um desconto aí. Exatamente, já tem um desconto, é 8%, não é 10%, né? E se você quiser sair da igreja, né, você precisa passar por um processo de excomunhão. Você vai ser excomungado da igreja. E para parar de dar o dízimo. Exato, para parar de dar o dízimo, para parar de pagar o imposto. E para os católicos é mais difícil ainda. Porque se você é excomungado aqui, dentro do catolicismo, você é excomungado também no Brasil. Porque está tudo debaixo da mesma cabeça, né? Do mesmo anticristo que é o Papa, né? Agora a segunda pergunta do Samuel aí, que é sobre questão política. Então, isso é um temor que todos nós temos com relação ao Brasil, né? Essa promiscuidade entre Estado e Igreja no Brasil, né? Sem dúvida nenhuma que é preciso ter muito cuidado, porque essa relação historicamente ela é sensível, tá? Para nós que somos reformados, sabemos que houve uma boa experiência, né, com Calvino, por exemplo, em Genebra, mas, por outro lado, essa relação ela é sempre problemática. E, geralmente, quem perde nessa história é a igreja. Tá? É a igreja que acaba sendo engolida, né, por esse Leviatã, que é o Estado, e acaba absorvendo os benefícios que o Estado acaba oferecendo, mas, ao mesmo tempo, sacrificando a sua fidelidade à palavra de Deus, né? Então, sem dúvida nenhuma, a sua pergunta, Samuel, é importante nesse sentido para alertar a igreja brasileira para que a gente não se envolva de maneira promíscua com o Estado no Brasil. Legal. Ô Ciro, então, falando ainda sobre a questão de missões na Alemanha, você demonstrou como que é difícil você alcançar o povo alemão e etc. e tal, até pelo fato deles serem pós-cristãos e etc. Então, eu poderia, você concordaria comigo que seria mais fácil fazer missões, por exemplo, na África do que na Alemanha? O que você poderia dizer sobre isso? Tá, obrigado. Eu acho que foi como eu disse, são dois contextos diferentes, tá? Então, eu não tenho experiência e não tenho vivência para dizer como que é a realidade na África, né? Mas é como eu digo, são dois contextos completamente diferentes, tá? Aqui tem as suas dificuldades próprias, tá? Tem as suas dificuldades particulares, né? Por exemplo, a questão do custo de vida, né? É difícil morar num país como esse porque o custo de vida é alto recebendo do Brasil, né? Recebendo apoio das igrejas do Brasil. Então essa é uma dificuldade, porque só dando um exemplo do meu caso, né? Atualmente a gente está pagando por cada euro, nós pagamos quase R$7, né? Então o custo de vida num país como esse é mais alto. Deve ter aumentado. Deve ter aumentado. Exatamente, com a desvalorização do real. Ciro, né? eu não queria te desanimar, não, ou talvez o contrário, mas o custo de vida em Angola é maior do que na Alemanha. É possível, eu já tenho ouvido coisas sobre isso. Né? É possível, porque não tem emprego, não tem indústria, não tem nada em país E não tem como auxílio esse, né? do governo, né? Exatamente. Então,
no meu caso, né, eu falando do meu contexto, o custo de vida é alto. Outra dificuldade que eu vejo, por exemplo, que é a questão, né, que eu acho que eu já comentei até um pouco sobre isso, que é a dificuldade de você alcançar as pessoas, né? Você, por exemplo, não para alguém na rua para poder conversar do evangelho sobre ela. Não, você não faz isso. Você não vai lá na casa da pessoa, bater na porta dela e entregar folheto. Nem pensar, nem pensar. Porque um vizinho seu chama a polícia se você for fazer isso. E isso, na verdade, e já responder aqui sobre um terceiro aspecto, porque existe um contexto filosófico por trás, né? Existe o conceito de que a religião é um aspecto privado, né? Você não fala com as pessoas sobre religião, a não ser que você tenha alguma intimidade com elas, né? Porque isso é uma questão pessoal. A religião é algo de caráter privado. Então é como se você estivesse conversando sobre algo muito, muito íntimo da pessoa, né? Então, a minha resposta pode se resumir nisso. Entre África, América Latina, Ásia e Europa, são contextos completamente diferentes. E cada um tem as suas dificuldades próprias, tá? Tem as suas facilidades próprias. E repetindo, voltando àquele texto de Atos 1:8, né? O evangelho precisa ser anunciado tanto em Jerusalém, como também em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso é feito simultaneamente. Então, o evangelho precisa chegar tanto aqui na Europa, como também na África, como também na Ásia. Né? E nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos. Ô Ciro, mas há alguma centelha de esperança? Por exemplo, assim, não existe nenhum prenúncio de avivamento entre os mais jovens? Como que os jovens encaram a questão da religião? Tem nada de novo surgindo aí no horizonte que dê uma luz no fim do túnel, um refrigério para o evangelho aí no país? Ok. Eu costumo dizer, e novamente vou voltar aqui, eu não posso deixar de mencionar a Igreja Luterana, né? Porque, como eu falei, igreja oficial. Então, dentro da Igreja Luterana, a esperança é muito pouca. Porque a grande maioria dos membros das igrejas luteranas são idosos. E a cada ano que passa, eu tenho até alguns dados estatísticos aqui que eu estava lendo esses dias, a cada ano que passa, a igreja luterana perde mais, sem dúvida nenhuma, mais de 100 mil membros todos os anos. Tá? Mais de 200 mil, isso sem dúvida nenhuma. Todos os anos ela perde membros. Então, entre os jovens, fica difícil porque os jovens não vão começar a frequentar uma igreja que está morrendo, em que é feita de idosos, né? E que o evangelho, na verdade, é basicamente ação social. Existem outros movimentos mais voltados para os jovens, que são igrejas mais evangelicais, né? Que são fruto de movimentos, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Essas igrejas Hillsong, né? E outras aqui que são igrejas mais jovens, né? Com um público mais jovem. Mas, assim, difícil dizer também. Acho que vocês têm mais experiência nesse sentido nos Estados Unidos do que eu. Porque é muito louvor, é muito, né? É um apelo sentimental muito forte. Mas acho que com o ensino da Bíblia, muito, muito fraco ainda, muito raso. É muito superficial, né? Muito superficial o ensino bíblico, de fato. Exatamente. Então tem uma igreja grande, por exemplo, né, no norte da Alemanha, em Hamburgo, que é uma igreja nesse sentido. É uma igreja alemã, mas é uma igreja grande, mas uma igreja que segue essa linha mais evangelical. A esperança, sem dúvida nenhuma, porque se não houvesse esperança nenhuma, eu nem viria para cá, né? Mas a esperança que nós temos é que o Senhor, que é o Deus da obra missionária, a missão é dele, na verdade, né? A gente costuma falar no termo missio Dei, né? A missão de Deus. Então nós cremos que Deus tem o seu remanescente, sem dúvida nenhuma, aqui entre esses alemães. Há movimentos de igrejas reformadas, evangélicas, tá? Com um bom ensino doutrinário.
Eu vejo, por exemplo, na igreja que nós trabalhávamos aqui em Heidelberg, né, uma igreja que tem crescido, ainda que de maneira um pouco mais lenta, mas tem crescido. Dentro das igrejas reformadas de pastores americanos, tá? Ou seja, com cultos em inglês, que tem recebido uma grande leva de alemães que participam desses cultos. Tá? Então, sem dúvida nenhuma que há igrejas fiéis e o nosso trabalho é esse, é continuar anunciando o evangelho para que o Senhor se apiede dessa nação aqui e traga um reavivamento como ele fez no século XVI. É isso que a pergunta de Fernando é interessante, mas se você levar em consideração qual era o contexto dos dias de Lutero, não é? E Deus usa um homem não é? Meio tosco até, não é? Mas de uma forma impressionante, não é? Coloca de fato toda a esperança nas mãos do Evangelho do nosso Salvador, não em nós, mas naquele que vive e reina. Exato. Levando isso em consideração, obrigado pela resposta, acho que foi fantástica, elucidativa. A minha pergunta é a seguinte: todos nós brasileiros, somos frutos, não é, do trabalho que foi feito por missionários americanos, ingleses e tudo mais. A gente louva a Deus pela vida desses homens, pela história deles. E, curiosamente, todos nós agora estamos como que sendo enviados de volta, né, para países que já foram tão evangélicos ou já foram tão cristãos, num certo sentido, porque existe uma necessidade nesses países. Será que isso... não que o Brasil esteja com o evangelho mais extraordinário do mundo, mas será que nós, reformados brasileiros, né, ou as igrejas reformadas brasileiras, como as presbiterianas que nos ouvem e tudo mais, será que não está na hora de haver um investimento maior, Ciro, em missões, precisamente para países que outrora já foram cristãos e que estão novamente precisando do evangelho? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aqui nós vemos a responsabilidade da igreja brasileira nesse sentido, né? A gente vê o quanto que a igreja brasileira precisa ainda abrir os seus olhos para essa necessidade. Porque existe ainda muito aquela perspectiva de que, primeiro, se tem igreja lá, é porque não precisa de missionários, né? Mas é preciso que o pessoal entenda, não é uma igreja verdadeira, não é uma igreja genuinamente verdadeira, né, bíblica, né? E em segundo lugar, há muita dessa visão ainda no Brasil de que pelo fato de ser um país rico, então está tudo bem, né? Que raios de evangelho é esse que é basicamente materialista, né? Então é óbvio que precisa ser enviado missionários para cá, e sem dúvida nenhuma que a América Latina e a África, né? A África são bola da vez. E eu falo mais do Brasil porque a gente conhece o contexto, e em segundo lugar porque a gente sabe que a igreja brasileira é uma igreja, em um certo sentido, forte, né? E com recursos para isso, para poder enviar missionários para esses países. Então, sem dúvida nenhuma, eu não vejo outra força missionária. Talvez até surpreendentemente a China seja uma força como essa, né? Mas ainda vive num contexto de perseguição. Eu vou falar bastante de muitos missionários chineses sendo enviados para a Coreia do Norte, por exemplo. Mas falando agora especificamente do Brasil, sem dúvida nenhuma que a igreja brasileira precisa acordar para essa realidade. Ainda que eu veja o evangelicalismo brasileiro, em sua maioria, como ainda muito, muito místico, né? Muito apegado, e aqui falando com o perdão dos meus irmãos pentecostais, né? Ainda há muito misticismo envolvido, né, dentro da igreja evangélica brasileira, mas eu não quero me desestimular, né? Especialmente porque eu vejo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, da qual eu sou pastor, investimentos, né, em missionários, investimentos financeiros, né? Eu não lembro exatamente qual que é o valor, tá? Mas eu acho que de 54% a 60% de tudo aquilo que é arrecadado no Supremo Concílio é investido em missões. Então, assim,
existe esperança de que o Brasil ainda acorde para essa realidade e que comece a ser enviado e comece a enviar missionários capazes, gente né? E eu não estou falando isso porque eu não sou um deles, viu? Eu não sou um desses capazes, não. Mas gente que seja estudiosa, que queira se envolver com o povo, que queira aprender a língua, né? E ser capaz de ensinar dentro de um contexto tão difícil como esse. Legal. Eu me lembro quando eu participava dos debates lá no Supremo Conselho sobre orçamento, essas coisas e tal, e me lembro que esse número é um número meio que teórico, porque, de fato, mais de 50% vão para evangelização e missões. Uma boa parte desse valor também vai para a comissão de evangelização e missões, promove conferências no Brasil, eventos assim bem caros, etc. e tal. Acho que o Samuel fez parte, né, da APECOM, né, Samuel? O orçamento da APECOM é bem... Mas esses bem eventos sempre davam lucro, viu, Charles? é, Sempre davam aí já lucro. não... Agora, mas além disso, Mas assim, não quer dizer que mais de quase 60% do valor vai para os missionários que estão em campos transculturais e os missionários estão plantando igrejas no Brasil. Não. Tem outras coisas também que recebem bastante recursos na Igreja Presbiteriana do Brasil. mas por outro lado, né, por exemplo, nós estávamos lá na Betel, na igreja que eu fui pastor por 14 anos lá, o Ciro foi minha ovelha lá e trabalhou com a gente boa parte desse tempo. Nós ajudávamos em 5 projetos missionários. Então, assim, esse dinheiro não era contabilizado pela denominação. Então, eu acredito que, além desses 50 e tantos % aí, há também os esforços das igrejas locais. Das igrejas locais. Isso é verdade, Fernando. Bom você ter colocado isso. A sexta igreja, a igreja que eu fui pastor antes de vir para os Estados Unidos, era assim também. A igreja ela foi muito influenciada pelo reverendo Zé João, que trabalhou Em memória. durante muitos anos da sua vida. Ele era muito dado a missões. Dedicado. Etc. E a sexta igreja é uma igreja interessante porque ela ainda investe bastante em missões, ela envia bastante dinheiro para os missionários e tal. Ela planta igrejas. E quando você olha para a igreja assim, você não vê gente rica assim na igreja, né? É verdade. Não, é tudo assalariado, é gente assim, é da classe trabalhadora e tal, né? Funcionários públicos, vários funcionários públicos, etc. Mas eles doam, eles são dizimistas fiéis e a arrecadação da igreja é uma das maiores da IPB. Assim, Você sabe o que eu costumo dizer, né? Eu falava muito lá na Betel também, que quanto mais a gente dá, mais Deus dá pra gente dar. Né? Exatamente. O Ciro se lembra de eu falar isso várias vezes, mas essa é a realidade, né? Quando a gente se desprende, investe em missões. Eu me lembro que a arrecadação da igreja dobrou em poucos anos. Né? A gente fez um desafio de adotar mais, acho que a igreja sustentava 2 missionários, fomos para 5, e uma ajuda substancial, e a arrecadação da igreja subiu bastante, porque não só por bênção espiritual, né, mas por consequência direta, né? O membro vê, olha, o dinheiro está sendo canalizado, nós estamos vendo, né, esse investimento, então a gente contribui mais. Acho que é uma ação direta de causa e efeito, né? Sem dúvida. Bom, falando nisso, Ciro, você acha que é difícil o sustento para o missionário europeu? Está difícil? Então nós temos aí 2 eventos, né, que estão aí, 2 fatores que você já elencou por cima. Talvez fosse interessante até falar, até abrindo uma porta para quem quiser, que está nos assistindo, também investir nisso, né? Há a questão do câmbio, que não favorece, e há a questão do preconceito contra o país rico. Ou talvez até o terceiro elemento, né, que é como vou dizer assim, o histórico de cristianismo da Europa. Esse terceiro ponto que Ciro tocou, achei muito interessante, você acabou de tocar nele, é que ainda existe um pisar em ovos, um politicamente correto em relação a achar que se tem uma igreja, não é necessário missões, como se essa igreja fosse real e verdadeira. Exato. E veja, irmãos, não foi uma vez, não foi 2 vezes, não foi 3 vezes que ouvi a piada. É piada, obviamente. Mas a gente sabe que toda piada tem lá o seu fundo de verdade. E se é algo tão recorrente, né, em meio à igreja, é porque tem essa lógica por trás, né? Dizer,
Não, ó, missionário na Europa é fácil. Eu quero ver ser missionário na África, né? Na Europa é moleza, né? Para os Estados Unidos é fácil, né? Quero ver ser missionário na África. Então, existe muito, muito, sem dúvida nenhuma. E algumas vezes eu temo dizer isso com certa tristeza, mas de me considerar um missionário de segunda classe, tá? Porque eu tô num país rico e que por conta disso eu acabo vivendo uma vida boa como se eu estivesse aqui para fazer turismo, né? Então eu não sou como um missionário na África. Eu falo isso, irmãos, não como um lamento, nada disso, mas para que a igreja brasileira desperte nesse sentido, né? De ver um missionário na Europa não como sendo alguém que foi lá para fazer turismo. Eu nunca vou ser considerado um alemão, né? Mesmo que eu me naturalize, eu nunca vou ser considerado. Vai começar pela minha aparência, né? Então, mas pelo jeito que as coisas estão, você vai ser considerado alemão, que você tem cara de refugiado, Ciro. Agora, abrindo aqui um parênteses, né, até para esclarecer quem está nos assistindo, uma das que eu acompanhei, né, o envio do Ciro pela PMT para a Alemanha, um dos motivos pelos quais ele escolheu a Alemanha é porque a esposa dele, a Thalita, ela tem cidadania europeia, ela é filha de alemães. Então ela tem passaporte alemão, ela tem cidadania alemã. Então isso facilitaria demais, né? Então isso foi a fome com a vontade de comer, né? Ele tinha os meios e a necessidade estava ali evidente, né? Que é a Alemanha pós-cristã. Né? Continua, Ciro. Exatamente. Então a gente fez uma viagem para cá em 2011 e vimos essa necessidade das igrejas. E o fato da Thalita ser filha de missionários alemães, né, que foram para o Brasil, olha só a ironia, né, que foram para o Brasil há 40 anos atrás para trabalhar com missionários lá. Agora a gente está fazendo o caminho de volta, né? Então, sem dúvida nenhuma, a igreja brasileira ainda precisa despertar nesse sentido, né? Então, eu estava dizendo, eu aqui como vivendo nesse país, né, eu nunca vou ser considerado um alemão, né? Nunca vou ser visto como alguém que é parte da cultura, parte da sociedade. Eu sempre vou ser um estrangeiro, inevitavelmente, né? Então eu penso como um brasileiro, eu olho para as coisas ao meu redor e eu vejo que eu não pertenço a esse lugar aqui. Ainda que de certa forma isso me ajuda bastante a pensar como sendo um cristão, né? Porque afinal de contas o cristão não pertence a esse mundo, né? Então isso até muitas vezes me ajuda sendo missionário num país como esse, a me lembrar que a minha terra não é essa, né? O meu país não é esse. Tanto no sentido como nação, né? Como sendo na questão espiritual. Eu sou membro aliás, eu sou cidadão de uma outra pátria, né? De uma pátria celestial. Então isso me ajuda bastante, muitas vezes, a não desanimar nesse sentido, né? Que legal Ciro, isso. uma vez eu e Fernando fomos lá a gente participou do encontro de missionários da Base Europa. Foi um encontro que aconteceu em Portugal. E eu conheci lá pessoalmente o José Dilson, que depois foi até preso na África. Ele sofreu bastante lá com isso. E eu estava conversando com ele uma hora lá e eu perguntei para ele assim: é verdade que é mais complicado ser missionário na Europa do que na África? Ele falou assim: eu acredito que sim. E ele falando assim, é interessante porque ele estava trabalhando na África, né? E Isso é aí ele disse legal, assim: porque pelo menos na África tem alguém para te ouvir, ele falou. Na Europa não é assim, é muito difícil mesmo. Então, o missionário, às vezes, ele se sente muito sozinho, ele às vezes se sente isolado, até pelo fato do que você falou, né, e tal. Então, eu queria aproveitar esse programa aqui para encorajar os brasileiros a se envolverem mais com as missões, inclusive na Europa. E os missionários que estão lá, tem o Humberto, também lá em Legnano, na Itália. Exato. É interessante assim participar não só financeiramente, mas também com e-mail, com oração e pedindo notícias, etc. E isso encoraja, né? Mostra para o missionário que tem um background, tem um pessoal ali atrás ali amparando, né? Ajudando nesse Isso, sentido. exatamente. Muita gente me pergunta, viu, Charles, o que a igreja brasileira pode fazer, né? E você
lembrou bem isso. Eu costumo dizer, né, quando o pessoal me pergunta, eu preciso das orações dos irmãos do Brasil, preciso, porque o meu trabalho é de caráter espiritual. Eu não sou, eu não sou capaz de fazer aquilo pelo qual eu fui chamado, né? Eu não falo bem alemão, apesar de já estar ensinando, mas não sou um expositor como eu faço no português. Eu nunca vou chegar a pregar no português perdão, nunca vou chegar a pregar alemão como eu faço em português. A não ser, obviamente, né, que haja uma ação, né, Dom de tipo línguas aí, Matrix, né? né? Exato, exatamente. Mas eu nunca vou conseguir. Deixa eu só te interromper aí, Ciro, Certo. porque Charles prega em inglês, eu também tenho Uhum, um ministério em inglês aqui, e é a uhum, nossa segunda língua. E eu fui uhum, encorajado uma vez por um membro de uma igreja nossa aqui, dizendo exatamente isso. Ele fez uma aplicação daquele texto de Paulo, dizendo que o Senhor ele usa as nossas fraquezas. Então, precisamente, talvez a gente se sinta muito confortável na nossa própria língua. uhum, E falando numa outra língua, a uhum, gente tem uma fraqueza a mais, que Deus uhum. ele é craque e mestre em usar as nossas fraquezas para a sua glória. Então, que Perfeitamente. você possa Obrigado. encorajar aí, encorajar Charles também. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma que é um encorajamento. Agora, assim, gente, eu falo da minha realidade como sendo alguém que tem a necessidade de pregar numa língua como o alemão, né? A distância que existe entre o português e o alemão, ela é enorme, enorme. A facilidade que existe, e eu não estou desmerecendo o trabalho de vocês, mas a distância que existe entre o português e o inglês já é um pouco menor, né? Para uma língua como o árabe, por exemplo, é maior ainda do que para o alemão, né? Então, assim, eu, 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 eu fiz questão de me conscientizar dessa realidade para acabar não me frustrando, né? Então, no momento, o que eu faço eu tenho um texto e eu leio esse texto para a igreja, né? Isso não é problema nenhum. Os irmãos entendem isso sem dúvida nenhuma, porque muitas vezes é feito assim mesmo pelos próprios alemães. E as aulas nas universidades são dadas dessa forma também, né? Mas é só para que eu tenha essa conscientização de que o meu ministério vai ser dessa forma, né? No dia a dia, obviamente, que aconselhamento, conversas e tudo mais, fica um pouco mais fácil. Mas a pregação, sem dúvida nenhuma, é um pouco mais difícil. Então, só voltando ao meu ponto, eu peço que os irmãos orem pelo nosso trabalho, tá? Contribuam financeiramente, obviamente, mas especialmente orem por nós, porque eu de fato, preciso das orações de vocês, porque o meu trabalho é um trabalho de caráter espiritual, Sabe, tá? Ciro, Não é só... ontem eu estou terminando de expor a carta de Efésios à igreja e ontem, por coincidência, se é que isso existe, eu preguei Efésios 6, 19 e 20, que é um texto que nos encoraja muito, né, estando num país diferente, pregando numa outra língua. Paulo dizendo, né, e orem também por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca Uhum. a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Amém. Ciro, se aqueles que estão nos assistindo quiserem, além de orar, contribuir financeiramente, eles podem fazer isso do Brasil como? Ou de outras partes do mundo como? Como que você recebe ofertas? É só através da PMT? Pode ser feito diretamente? Como que é isso funciona? Pode ser diretamente pode ser pela PMT, né? Nós temos É um uma código conta de centavos, bancária. né? Não, não, o Código Centavo já acabou porque ela já tem mais de 100 missionários. A PMT já tem mais de 100 Aí não dá missionários. mais. Né? E aí eu cheguei depois, né? Então não tem mais como fazer isso. Mas pode fazer um depósito pela APMT e aí a PMT repassa esse valor e nada é debitado, né? Algumas missões ficam com uma parte, mas a PMT não retira nada. Mas se preferir, pode enviar, nós temos uma conta bancária, ou pode fazer um Pix, né? Como está aí muito comum no Brasil. Se os irmãos quiserem, eu posso passar. Isso. Então você vai Esse- fazer o seguinte: você manda depois para mim, assim que a gente acabar
aqui a live, e eu vou colocar Uhum. na descrição do vídeo os seus dados bancários para quem quiser contribuir e poder fazer isso, tá bom? Maravilha, maravilha. Irmãos, mais alguma pergunta? Tem tempo ainda para uma última manifestação. Eu só queria agradecer demais, Ciro, esse bate-papo. Acho que foi importante, não apenas pelo contexto histórico que a gente está vivendo, mas para incentivar, não é? E trazer essa fagulha de esperança, não é? Que a gente precisa ter no Uhum. mundo e em contextos tão complexos como que a gente está vendo. Então, Obrigado então, aí. então, falando de fagulha de esperança, deixa eu então terminar com uma perguntinha, Ciro. Uhum. Qual tem sido, então, as suas estratégias para tentar reverter esse quadro de ceticismo, esse quadro pós-cristão? Né? Como você tem investido o seu ministério nisso? Meus esforços, né? Isso. Ótima pergunta. Eu creio, irmãos, seguramente que a estratégia vem por meio da Igreja de Cristo, tá? E isso pela igreja local, né? Nasce da igreja local. A gente vive num momento, né, dos desigrejados, por exemplo, no Brasil, né, que acaba sendo bastante desprezando bastante, né, a igreja local. Mas eu creio com todas as minhas forças que a instituição pela qual o Senhor Jesus deixou nesse mundo para que o evangelho fosse pregado a todas as nações é a igreja, né? Então, eu admiro muito o trabalho de organizações, por exemplo, de organizações não para-eclesiásticas, né? Tem muitas delas que fazem um excelente trabalho. Trabalhei um tempo, inclusive, com uma delas. Mas eu creio que a Igreja de Cristo, e de maneira física, né? Sei lá, de maneira oficial, será que esse é o termo correto a ser usado, é a igreja local, né? O trabalho com a igreja local. Então, a pregação do evangelho, sem dúvida nenhuma, a principal estratégia para que o evangelho seja anunciado. Isso foi feito por meio do Senhor Jesus. Isso foi feito pelo apóstolo Paulo, né, que nós temos inúmeros registros dele pregando o evangelho em cidades, né, instituindo lideranças das igrejas locais, como em Éfeso, por exemplo, né, nós vemos lá no capítulo 21, ele saudando e se despedindo dos irmãos da igreja de Éfeso. Então, a pregação do evangelho, sem dúvida nenhuma, né, é o elemento central para que essa situação de secularização, de descaso com o evangelho, de pós-cristianismo, seja revertido, né? E, em segundo lugar, eu posso mencionar também a questão dos relacionamentos. E isso agora eu falo exclusivamente no contexto que eu vivo, né? Como eu falei para vocês, a religião aqui é algo de caráter privado, né? Você não fala isso geralmente com as pessoas, né? A não ser que você tenha uma certa intimidade para isso, mas você precisa ter uma certa dose de amizade com as pessoas para você introduzir esse assunto. Só para dar um exemplo aqui, né? Eu vejo, por exemplo, o trabalho dos testemunhos de Jeová, né? Que são bastante, né, evangelistas, né? Os arianos aí do nosso século são bem ativos, né? Mas é interessante porque, por exemplo, eles não fazem o mesmo trabalho que eles fazem no Brasil, de bater de porta em porta e entregando folheto. Você encontra eles nas grandes cidades, tem lá sempre uma banquinha na rua, na estrada, na rua, ou por onde onde tem um trânsito constante de pessoas, e ali com aqueles folhetos e aquelas literaturas que eles têm, e eles ficam com o braço estendido com um folheto na mão, assim, o tempo todo, o tempo todo. E aí, se alguém passar e pegar o folheto, aí quer dizer que a pessoa deu alguma abertura. Então, eles podem abordar essa pessoa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é necessário relacionamentos, é necessário criar laços aqui, para que você consiga alcançar o coração de uma pessoa, né? Eu moro aqui na frente, do meu lado tem meu vizinho, Manfred, um cara joia, super, super amável e inteligentíssimo.
e há anos, né, que eu tenho a oportunidade de falar diversas vezes para ele claramente sobre o Evangelho como sendo a boa nova de Cristo, de que ele é um pecador e ele não crê nisso, né? Mas de que ele é um pecador e de que ele só pode agradar a Deus a partir de Cristo Jesus se ele depositar sua fé, né, na graça do Senhor Jesus, que morreu por ele na cruz. Então, relacionamentos, né, amizades, você só alcança o coração de uma pessoa aqui se for por intermédio de um contato longo. E eu falo isso por uma razão, porque o trabalho aqui é longo, né? É longo. Não é um trabalho de curto prazo. Não é em 5 anos que você vai conseguir plantar uma igreja aqui. Então, assim, nesse sentido, é também bastante desafiador, porque depende de cada uma pessoa em que você conversa com ela, né? E entra em contato com ela, e essa pessoa entra em contato com uma outra pessoa e tudo mais, elas vão se ajuntando até o ponto de formar uma igreja. Então, o trabalho é longo. Eu costumo dizer que nós saímos do Brasil para vir morar aqui e morrer aqui, né? Os nossos filhos vão ser criados dentro da cultura alemã. Embora eles nunca vão ser alemães, né? Mas eles vão ser criados dentro dessa cultura. Então, nós viemos com a nossa família para cá, para que nós pudéssemos, dentro de um prazo de 10, 15, 20 anos, quem sabe, se Deus me der a graça de poder plantar uma igreja aqui. Então, essas coisas estão todas conectadas, né? Muita gente pensa que no Brasil você vai para lá e aí, né? 5 anos depois, e aí? Quantas pessoas se converteram, né? Quanto você já batizou, né? Então, é um trabalho longo e que demanda paciência e investimento da igreja brasileira nesse sentido. Tá certo. Querido irmão, conte com as nossas orações, viu? Não só por você, mas por outros missionários que nós conhecemos aí, queridos nossos, que estão aí em terras europeias. Trabalho difícil. Maravilha. Eu incentivo vocês, inclusive, a entrar em contato com outros irmãos, porque as realidades são diferentes, né? Tem o trabalho, por exemplo, de irmãos meus, de colegas de seminário aqui na França, por exemplo, vizinhos nossos, em que o contexto é bastante distinto daqui da Europa, tá? O contexto religioso é muito distinto. Lembro, por exemplo, do reverendo Fábio Genovez, do André Guedes, que foram meus colegas de seminário. Então, seria um incentivo também conversar com eles, porque a gente pensa que é a Europa, né? É tudo um saco de gato, todo mundo é igual. Não, são contextos completamente diferentes, mesmo sendo de países vizinhos, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Quem sabe, né, um dia a gente não faz uma live do Adelphos dentro da sala do Zoom mesmo, com vários missionários da Europa ao mesmo tempo. Ia ser interessante, né? Ia ser interessante. Já é uma coisa a se pensar. Querido, Deus abençoe, viu? Foi muito bom ter falado com você. Agora tem uma última coisa que eu queria te falar, Ciro, muito séria. Ser missionário na Europa é fácil. Eu queria saber se ser missionário na África. Olha que toda brincadeira tem um fundo de verdade, hein? Não é? Tá bem. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Ciro. Um abraço a Thalita, as crianças, saudade de vocês. Quem sabe uma hora a gente não pinta por aí, viu? É isso aí. Fico feliz, mais uma vez, de conversar com vocês três. E as portas estão abertas, viu? Para vir aqui conosco. E lugar para ficar tem, né? Para a gente poder sair, comer uma boa salsicha alemã, um bom joelho de porco. Eisbein. Isso é bom. Eisbein, é isso aí. E aqui é a mesma coisa, viu? Olha, de norte a sul dos Estados Unidos você tem lugar para ficar, literalmente. Até na Flórida. Até na Flórida, olha só, que maravilha. Qualquer dia eu chego aí na casa de vocês com 4 crianças, uma esposa, cachorro. Lugar para ficar também tem. Fica tranquilo. Maravilha, agradeço mesmo. Abraço, querido. Fica com Deus, viu? Obrigado, gente. E assim, então, a gente vai terminando mais uma live do Adelphos. Alguns recadinhos finais aqui, que já foram dados no começo. A live, ela é monetizada. Se houver propaganda, saiba que qualquer centavo que seja arrecadado aqui no canal Adelphos vai para missões. Tá bem? Então, tenha paciência. Assistindo aí uma propaganda, você está também investindo na obra missionária. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, aperta no botão aí de se inscrever e ativar também o sininho. E não se esqueça também, não só de assistir os outros vídeos aqui do canal, mas também compartilhá-los
Tenho certeza que há muita coisa aqui relevante, não só para você, mas como para os seus amigos, familiares, sua igreja, né? Se você é líder de alguma igreja, fica à vontade aí para utilizar o nosso material como bem convir a você e a sua organização. Então, Deus abençoe. Eu espero nos ver, que a gente se veja no próximo programa do canal Adelphos. Deus abençoe. Bye, bye. Tchau.